Boa noite a todos. Vamos dar continuidade às nossas discussões, discutindo esse texto aí, o saber histórico na sala de aula. Como eu disse na aula passada, em recado a vocês, nós vamos discutir todo o texto, todo o livro. Contudo, a gente vai pegar os artigos aula a aula. Fiz essa escolha pensando em vocês, porque o acesso do livro, para que vocês não tenham que sair de casa, a não ser para questões particulares de vocês. O texto está disponível aí na internet, você pode entrar pelo Facebook ou pelo Google, ou mesmo, como eu já coloquei no grupo lá, no nosso chat de debate, né? O WhatsApp agora virou nosso chat de debate. Então nós temos a aula aqui em tela, depois a gente tem o nosso debate no nosso chat lá, o WhatsApp, e depois, posteriormente, a síntese da aula. Essa de hoje não vai fugir essa dinâmica. Então, escutar o conteúdo, acompanhar a discussão, posteriormente ir para o debate lá no WhatsApp e, por fim, sintetizar a aula postando lá o comentário de vocês no YouTube, que é por onde eu vou perceber a sua participação nas minhas aulas, assim como no WhatsApp. Então, esse livro é um livro bacana, ele está na nossa ementa, faz parte da bibliografia básica, por isso que eu peguei ele para poder discutirmos. Você pode comprar ele físico, ele custa entre 29 e 50 reais, mas eu creio que não é necessário. Aqui pelas redes sociais, e como está disponível em PDF, nós já temos ele em mãos, vamos discutir ele. Bom, o texto apresenta um problema. Logo de início, antes de dar continuidade com a explicação ao debate, pretendo mais uma vez, como nas aulas anteriores, melhor dizendo, gastar 40, no máximo 50 minutos, estourando uma hora, na minha explicação, para depois a gente fazer a nossa discussão. Bom, mas antes de iniciar isso, como eu dizia, eu quero alertar vocês que o texto é um texto da década de 90, de 96, salvo engano. E por sua vez ele está discutindo ainda o PCN. Veja que nós já estamos debatendo a BNCC, temos diversas discussões. Não é nenhum desmérito, porque esse é o nosso desafio, como eu disse na aula passada, pegar o material que está posto, dado para nós, a fonte que nós temos, e a partir da fonte que nós temos, avançar. Nesse caso aqui, tem duas coisas. Uma, que pegar o que nós temos e estabelecer uma crítica. Duas, associar o PCN com a BNCC. Na minha visão, no pouco que eu estudei da BNCC, sobretudo na parte de história, que é a parte que mais me interessa, eu percebi que há lá na BNCC a contemplação do PCN. Enquanto o PCN vinha como sugestão, uma orientação para que as escolas e professores o seguissem, a BNCC, a Base Comum Curricular Nacional, vem como norma, nós temos que seguir, e ela é mais específica nas áreas do saber. Mas essa especificidade não deixa de contemplar, como disse a vocês, o fator que é do campo da história, como nós lemos lá nos outros dois artigos, assim como também é do ensino escolar, que é a formação geral dos alunos. E isso é contemplado tanto no PCN quanto na BNCC, e aqui não vou me ater a esse debate, mas sim ao conteúdo, como disse a vocês, para cumprir. Inicialmente, nós vamos discutir essa edição de 2004, mas a primeira versão de 96, salvo engano, como diz vocês. Nós vamos discutir esse primeiro artigo aqui, que é Capitalismo e Cidadania nas atuais propostas curriculares de História da Cis Bittencourt. É um texto bacana, eu conheço o texto, assim como conheço a autora, já participei de debates, discussões onde a autora estava presente. Então, me identifico muito com as propostas que ela traz, para aquilo que eu quero trazer para vocês, que é a importância do professor de história não perder de vista a formação geral dos alunos. Ensinar para eles, não tem que ser historiadores. Historiadores é aquele que vai para um curso de história e frequenta um banco universitário. Os alunos de ensino fundamental, primeira e segunda fase, do ensino médio, devem ter o quê? Uma noção geral, para se sentirem sujeitos da história. Como nós debatemos nas aulas passadas, no WhatsApp lá, o desafio nosso é tratar dos temas. Quais temas? Os temas que coloquem o aluno enquanto protagonista, que ele se perceba atuando, se perceba envolvido no meio. Então,
Aqui na apresentação, a autora nos traz algumas provocações, vou falar para vocês brevemente, mas indo aqui para o início do artigo, ela traz uma provocação que nos remete à apresentação. Ensinar história não é uma tarefa simples. Aqui estou explicando, já já eu vou ler o texto. Estar diante de alunos irrequietos e lhe ensinar algo é um desafio. Impossibilitados de ensinarmos a história da humanidade por vários motivos, e tá a resposta no texto, já já vou trazer a resposta para vocês, porque não dá para explicar a história da humanidade, somos indagados sobre o assunto ou mesmo o conteúdo que seria significativo para os alunos. Apesar de todas as dificuldades e problemas enfrentados pelo professor de História em explicar sobre a sociedade arcaica, moderna e contemporânea, isso devido ao aluno que nós recebemos, ou mesmo os alunos que nós recebemos, as escolas que nós trabalhamos, o bairro, porque de acordo com o lugar, o tipo de aluno, o tipo de escola, nós temos que pensar como é que nós vamos estabelecer essa explicação histórica. Então, o documento que o aluno lê, ele próprio verifica, e a nossa explicação interligada com o documento da escola, o livro didático, aquele que ele tem como material, mas também o dia a dia dele, para que aí sim, né, ele consiga chegar, como nós discutimos na passada, ele consiga chegar e se perceber, e aí tem interesse. Porque nós temos diversos problemas de ordem social, cultural, mas também de ordem tecnológica, da mídia, que concorre com a escola e, consequentemente, o ensino na escola se torna precário. Muitas vezes na escola nós não temos nada, não tem carteira, não tem giz, não tem lousa, para algumas realidades. Outras, obviamente, têm todos os recursos. Fantástico, aí fica fácil, mas outras não têm. Então, nós temos concorrência, e a autora explica um pouco disso. Para quem lê o texto, eu acredito que encontrou muitas coisas. Para quem não lê o texto, já é professor aí, encontrou muitas coisas que fez ele se identificar em algum momento. E aí, mas uma coisa nós temos em comum. De todas as realidades do país, do estado de Goiás, dos municípios, das diversas salas de aula, das diversas escolas, uma coisa nós temos em comum, que é a dificuldade, nós que ensinamos história, que é a dificuldade para estabelecer relações com os tempos históricos, relações sociais, relações culturais, relações individuais, relações de trabalho com os tempos históricos, nessas relações da sociedade arcaica, moderna e contemporânea. Por quê? Nós temos um presente melhor dizendo, um presente repleto de contradições, um futuro duvidoso e um passado confuso, fragmentado, construído por informações diversas, seja dos meios de comunicação, a própria escola e a história de vida do aluno. A depender do nível cultural, do nível social que ele tem uma história de vida e, consequentemente, entende a história de uma forma. Isso nos faz defrontarmos com um conjunto de alunos que vem, nesse momento, de uma sociedade da imagem, do som e do movimento, que pouco se interessa com o conteúdo de história. O livro, de forma geral, tanto os artigos quanto o livro de modo geral, ele não traz uma resposta pronta, mas faz alguns apontamentos. E aí os professores, que são os autores dos artigos, assim como a Cissa Bittencourt, ela traz alguns elementos que podem contribuir, ou mesmo nos ajudar, a pensar, a responder essas questões básicas, que parecem ser simples, mas é justamente a busca de sentido. Por que estudar história? Por que o passado é importante ao presente? Talvez para o professor de história seja algo que o irrita, mas para o aluno é algo que ele está tentando estabelecer o link, a relação dele com o que é ensinado. A primeira parte do livro, basicamente, vai lidar com a formação política e cultural das gerações, ou seja, dos alunos. A segunda parte vai falar da dificuldade que nós temos na questão do uso do recurso didático, na maioria dos casos do livro didático, na sua linguagem escrita e iconográfica, ou mesmo no uso da literatura, dos objetos audiovisuais como cinema, YouTube, internet, televisão e outros, para que seja efetivado o ensino de história. Então, basicamente, são esses elementos, né? Você pode pegar o livro lá. Tem duas partes, como vocês olharam lá no sumário, né? Vocês viram lá em cima do sumário. O livro tem dois momentos. Então, aqui é o uso dos recursos tecnológicos e técnicos, e aqui basicamente formação
política e cultural dos cidadãos, né? Então, são artigos mais críticos. Na primeira parte, uma parte mais crítica, na segunda parte, uma parte mais indicativa, que contempla, como eu disse a vocês, a nossa disciplina, tanto na parte de ensino, quanto na parte de conteúdos, como na parte dos processos para o ensino de história. Como eu disse a vocês, o primeiro desafio que nós temos é esse aqui: responder essas perguntas, porque respondendo essas perguntas, ou pelo menos tentando responder essas perguntas, nós vamos sanar as dúvidas dos alunos e, ao mesmo tempo que sanar a dúvida dos alunos, e demonstrar a importância do ensino de história. Veja que a permanência do ensino de história aparece assegurada em inúmeras propostas. Não foi sempre assim. Houve um período em que o ensino de história foi tirado de jogo, estava fora. Houve, como vocês leram nos textos anteriores, a proposta de substituição. A história, o ensino de história, assim como o ensino de geografia, de filosofia e de sociologia, perderam sua autonomia, sobretudo no período da ditadura militar. Após a abertura política, isso lá na década de 70, 80, final da década de 70 e início de 80, é que essas disciplinas voltam a ser atuantes. Está no texto, nós vamos chegar a essas discussões, eu espero, aqui no tempo que eu escolhi para vocês. Mas uma coisa importante, a produção sobre a história assim ensinada, proposta nos currículos oficiais, estão circulando no meio educacional, se constitui como um conjunto heterogêneo e faz parte do dia a dia dos alunos. É algo que não pode fugir. Então, por um lado, tem um fator oficial, que são as propostas que estabelecem isso. Do outro lado, tem um fator social e cultural. E aí, a leitura dos programas curriculares pode nos deixar uma impressão ambivalente e contraditória quanto à dimensão das propostas formuladas no livro didático oficial e aquilo que os professores fazem no dia a dia. Esse elemento é um elemento que se dá constantemente. Por quê? Como eu vou fazer para vocês aqui agora, veja que é um texto crítico e eu vou tentar trazer para a nossa realidade. Ele nos dá diversas ferramentas. Então, por um lado, ele pode construir uma imagem fixa da história. Por outro lado, o professor de história é que dá movimento a ele, é que faz com que ele se movimente para que as crianças, jovens e adolescentes conheçam a sua realidade e, como nós já discutimos várias vezes, se sintam sujeitos da história. Na caracterização da proposta aí, a autora nos traz aquele problema que eu já toquei para vocês. As propostas curriculares de história elaboradas nos últimos anos estão relacionadas ao debate e confrontos surgidos no final do período da ditadura militar. Como eu disse para vocês, que até então o ensino de história era restrito às escolas de segundo grau, hoje o ensino médio, né, para a questão de vestibular. Nos períodos iniciais, nas séries iniciais, primeira fase, segunda fase do ensino fundamental, o ensino de história não era discutido. Era estudos sociais, que alguns defendem como bom, nada, nenhum problema contra os estudos sociais. A questão é a perda da autonomia. Você tira a autonomia da sociologia, da geografia, da história, da antropologia, da filosofia e mescla tudo num conjunto só. Se ensinar somente história já é algo difícil, agora imagine todo esse conjunto de disciplina em 2 horas falando, né, para um aluno. Então, assim, virava um misto de questões de diversas ordens, de áreas de conhecimento próximas, mas diferentes, e, consequentemente, o ensino ficava prejudicado, assim como a formação. Na verdade, a intenção era essa, né? Era uma formação que, ao mesmo tempo que dava informações, não se aprofundava no conhecimento, porque o tempo era curto, e diversas áreas, com diversas visões. O professor ficava perdido, eu suponho. Então, o período militar corresponde ao momento de separação acentuada entre as pesquisas realizadas no âmbito da historiografia e o que os professores discutiu no seu dia a dia. Então, é no processo da chamada abertura democrática do final dos anos 70 que professores do ensino médio e das universidades irão se reaproximar e vão, a partir de muita luta, de muita discussão, brigar para a volta do ensino de história em todos os níveis de escolarização. A questão da transposição de um ensino superior para o ensino básico e médio nós vamos discutir.
essa não é a grande questão desse artigo. Esse artigo toca nisso, fala que não deve somente ser assim. Então não é porque nós vemos coisas lá na universidade que deve ser transposto de modo simplificado para as séries iniciais. Mas está preocupado muito mais com a formação cidadã. Até porque nos outros artigos lá no final nós vamos aprofundar melhor nesse debate. Mas esse trabalho aí de intensificação ou de aproximação do debate historiográfico do ensino superior com os níveis elementares básicos vai se dar para que houvesse a obrigatoriedade no ensino de história enquanto disciplina autônoma, isso inclui geografia, sociologia, filosofia, vai se dar não de modo simples, vai ser em cima de diversos debates, de discussões. Os professores no passado, assim como no presente, né, sofrem e sofriam constante arroxos salariais, e devido a esse arroxo salarial, falta de autonomia, falta de liberdade de pensamento, é intensificado os debates e as lutas políticas, onde eles vão brigar para que não houvesse mais do que os pacotes prontos, né? E o professor fosse autônomo. E essa briga por autonomia faz com que o professor repense tanto pela sua condição, uma condição que era terrivelmente sofrida, devido ao seu arroxo salarial e às condições de serviço, a vigilância que havia. Por outro lado, o próprio contexto dos alunos. Veja que, por um lado, os professores estão sofrendo, está falando de 70, mas também cabe a 80, as pessoas estão sofrendo arroxos de diversas ordens, mas também a escola, paralelamente ou paradoxalmente, está sofrendo mudanças. A escola que foi pensada inicialmente organizada para setores privilegiados ou da classe média ascendente, recebe alunos de diversas idades e experiências culturais e sociais que vão forçar, né, a escola se reorganizar. Esses alunos que saem do meio rural e vão para o meio urbano têm que viver uma nova realidade, e essa nova realidade faz com que professores, além dos seus problemas já enfrentados no dia a dia, enfrentem um novo problema, um novo desafio. Nós já inicialmente debatemos na aula passada. A escola, segundo a autora, sofre, e isso serve para nós ainda, continua sofrendo cada vez mais a concorrência da mídia. Então, se por um lado você tem um trânsito maior de pessoas, de níveis sociais e culturais diferentes, condições difíceis e uma certa necessidade de se reinventar. Por outro lado, a escola já vem nesse período aí, e atualmente não é diferente, sofrendo cada vez mais concorrência da mídia, com alunos que trazem diversas informações, diversos repertórios obtidos a partir de imagens e sons, que são formados a partir dos recursos tecnológicos, e que entra o quê? Em confronto com o professor que usa da oralidade, da lousa, do giz, dos cadernos e dos livros. Esse não é o grande problema. Isso aqui você pode desafiar o aluno que assiste um videozinho no YouTube e acha que a partir disso consegue entender sobre história. Você pode desafiar ele a confrontar isso que ele ouviu, viu e assistiu com aquilo que ele vai ler, com aquilo que ele vai debater na sala de aula. O grande problema é essa estrutura que é montada, onde você tem o quê? Um certo descaso com a própria história. Por quê? A própria história, nesse parágrafo que vocês vão ver isso, é tido como algo ultrapassado. Porque só assistir o vídeo for suficiente, vamos confrontar com o livro didático, vamos confrontar com aquilo que eu debato. Aí você estabelece uma relação dialógica. Agora, quando você entende que a história é algo ultrapassado, que você não precisa estudar ela a fundo, de modo dedicado, isso é o grande problema. Porque você tá vivendo um tipo de sociedade onde há uma mudança acelerada nos ritmos das coisas, e as gerações mais novas cada vez mais vivem o quê? O presentismo, o presenteísmo, como diz a própria autora, onde o passado é algo ultrapassado.
E se é algo ultrapassado, o que acontece? Como é que você estabelece uma formação geral? Como é que você constrói a consciência? Como é que você reforça a identidade se o aluno não consegue, não se percebe envolto em diversas relações que o levam a ser um indivíduo sem memória, seja um indivíduo ausente, que tenha memória ausente? Porque nesse debate aí, o conhecimento e a própria escola se tornou o quê? Mercadoria. Isso não é por acaso. Olha só a sacada, né? Aí vem a sacada da autora. Daqui em diante já começa a fazer as discussões. Porque isso não vem por acaso. Por que uma disciplina é instituída? A história, basicamente, tem a função de ser algo que evita a amnésia, né? Do ponto de vista técnico e cultural, a história vai evitar a amnésia. Então você vai olhar o passado, entender o presente, para assim entender e projetar o futuro. Esses elementos são elementos fundamentais, debatidos lá naquele período, mas se você olhar aqui no Brasil, desde o século XIX, são elementos fundamentais. Buscar a identidade dos indivíduos. Só que há diversos problemas, a começar pela ordem aqui do colônia, da colônia, império e república, essa divisão temporal aqui é uma divisão clássica e que por sua vez é uma divisão estrutural que tira, por exemplo, cadê os índios aqui? Cadê, nesse momento aqui, os índios e negros? E depois, cadê a classe trabalhadora? Cadê o povo de modo geral? Cadê as mulheres, os negros, enfim, todos os outros? Essa divisão estrutural, nessa lógica aqui, ela se articula muito mais aos ciclos econômicos do que aquela história em que o indivíduo se vê sujeito da história. Então, como a autora iniciou lá atrás, essa proposição de superar os estudos sociais em prol de conteúdos da história e da geografia, e sobretudo da história e geografia do Brasil, é uma discussão de longa data e que só foi implementada com a abertura política no final da década de 70 por um lado, por outro lado, pela superação das condições que havia dentro da escola. E como eu disse a vocês, não foi algo pacífico, foi algo de muita luta, de intensa luta. E aí com essas lutas, com essas discussões dos professores universitários, professores do ensino fundamental e médio e da própria sociedade civil se envolvendo, é que você vai pensar em novas propostas. Quais as novas propostas? Aquelas mudanças que vão dar novos eixos temáticos, novas proposições que vão tratar, como nós dissemos lá na aula passada, as discussões dos eixos temáticos, onde os indivíduos começam a se enxergar, começam a se perceber. E aí é nessa que você vai perceber a impossibilidade de estudar toda a história da humanidade, por um lado, e por outro, você vai perceber a maior flexibilização curricular, onde professores, além de participar da montagem do currículo, veja que atualmente nós escolhemos os livros, antes os livros eram impostos, a superação do tempo positivista daquilo lá, né? No caso do Brasil, colônia, império, república, no caso da civilização, história antiga, moderna, na verdade, história antiga, história medieval, moderna e contemporânea. A superação desses 4 eixos estruturais, que exclui o sujeito da sua participação, e por outro lado a história ganha o seu papel, que é o papel de pensar, formar indivíduos que sejam capazes de pensar, de se enxergar no tempo e no espaço. E aqui esses 2 parágrafos nos trazem os objetivos e as finalidades da história, pensado nessas propostas curriculares. Aqui estou falando de currículo, tanto no que diz a lei geral, a LDB, quanto o PCN, como atualmente a BNCC. Então, a história vai, de fato, nos convidar a pensar, e a pensar as temporalidades históricas e, consequentemente, a vida de cada um dos alunos. No que refere aos objetivos ou finalidade do ensino de uma disciplina escolar, é importante observar que tais objetivos se inserem o quê? Na constituição pragmática de determinada sociedade. Ou seja, qual o tipo de aluno que eu quero? O tipo de aluno que eu quero vai definir também o tipo de matéria ou conteúdo que eu vou selecionar. A manutenção da disciplina escolar no currículo deve-se à sua articulação com grandes objetivos da sociedade.
Assim, a formação deliberada de uma classe média pelo ensino secundário, a alfabetização com pressuposto ao direito do voto, o desenvolvimento do espírito patriótico ou nacionalista, entre outras questões, determinam o conteúdo do ensino e as orientações estruturais mais amplas da escola. Outra sacada da autora. Porque se vocês, para quem já é professor aí, percebe que o livro didático tem 13, 14 capítulos, depende da escola. Um capítulo dedicado à história do Brasil, olha só, de 13, 14, um dedicado à história do Brasil, dentro dele uma parte dedicada ao negro, no período da escravidão. Fora isso, o que nós temos? A história europeia, que prepara, se começa lá no período arcaico, neolítico, mas já vai chegando aos grandes impérios europeus, depois o sistema capitalista, depois os elementos tecnológicos. E cadê o indivíduo? E por outro lado, não bastasse isso, por outro lado, cadê a vida das pessoas? É somente o sistema econômico que nos diz? É somente o sistema econômico que nos interessa? Por um lado, sim, obviamente, nós estamos nele, precisamos entender ele. Mas por outro, cadê os sujeitos da história? Onde estão os sujeitos da história? E aí, ou seja, o livro já vai construindo. E no caso do Brasil, as transformações substanciais de uma disciplina escolar ocorrem quanto as suas finalidades mudam. A finalidade muda para atender o público escolar, dependendo do que você quer com ele, com as respostas que você quer. E a existência da história escolar deveu-se sobretudo ao papel formador da identidade nacional, como sempre, é um elemento fundamental da história. Por outro lado, no caso brasileiro, deveríamos nos sentir brasileiro, mas antes de tudo pertencemos ao quê? Ao mundo ocidental e cristão. Esse já é um problema, mas não é o mais grave. O problema mais grave é que, junto a esse se sentir brasileiro, e olha que você tem um capítulo só, no máximo 2, você deve se sentir pertencente ao mundo ocidental. Então, o mundo ocidental é o que nos remete à Europa, e cristão também à própria Europa. Há um outro problema maior, que a questão da identidade tem sido considerada dentro de elementos que articulam o nacional e o mundial, dentro de propósitos neoliberais, que evidentemente colocam o indivíduo pertencente aqui ao sistema capitalista globalizado. Ele não pensa outra coisa. Os problemas que nós estamos vivendo na atualidade não se deram por acaso. Eles são uma construção histórica. Historicamente, nós viemos preparando os alunos, e aí por isso o grande debate. Por que na universidade se debate tanto, se discute tanto, por exemplo, sobre o liberalismo, o neoliberalismo, sobre o capitalismo, sobre os diversos sistemas econômicos, se na escola não se discute? Por vários fatores, vocês têm já parte das respostas, mas sobretudo porque a formação da identidade das escolas, e os alunos da escola não devem ser historiadores, filósofos, sociólogos, é que você deixa de lado a formação geral e pensa numa formação pautada basicamente dentro da ordem econômica. Então o indivíduo se torna um homem econômico, aquele que trabalha dentro da perspectiva da ordem mundial econômica e não dele enquanto ser. O grande debate é isso, quanto ser. O indivíduo não aguenta, não consegue fazer outra coisa se não pensar no ponto de vista econômico. Todos vocês, em algum momento, devem pensar: para que eu vou estudar isso? Para que eu vou fazer isso? Não dá dinheiro. Os próprios nossos pais, nossos cônjuges, as pessoas próximas a nós, muitas vezes digam: para que ler esse livro aí? Para que aprender tanto essa coisa aí sobre o lado humano, o lado humanístico de cada um, se o importante mesmo é ganhar dinheiro? Ter é muito mais do que ser. Isso não se deu por acaso. Veja, a construção de uma identidade nacional que permeia a existência da disciplina como obrigatória nos currículos brasileiros desde o século XIX passou a ser definida, portanto, sobre outros parâmetros, repensadas sob novas perspectivas relacionadas às mudanças sociais e econômicas em curso no país, a mundialização e as transformações do papel e do poder do Estado na nova ordem mundial econômica. Esses novos parâmetros apontam para a necessidade de aprofundar o conceito de identidade nacional, por um lado. Contudo, a crítica, o mito do Estado-nação, que é o que forma a identidade, sermos brasileiros, vem a partir dessa relação que sustentava o ideário nacionalista das propostas curriculares.
isso de uma lógica ocidental, mas sobretudo no nosso caso aqui, foi substituído pelo mito da empresa. Essa relação ganha agora o mito ordenador dos currículos. Você pertence muito mais a uma empresa mundial capitalista do que de fato a uma nação. Você perde de lado. Veja que no passado, até o início do século XX, praticamente, a língua portuguesa ou a língua pátria, a geografia, a história era o tripé do espírito da formação nacional e patriótico. Após a Segunda Guerra Mundial, as ciências físicas, químicas e biológicas, ao lado da matemática, ganham o estado proeminente. Não estou aqui dizendo que não são necessárias, mas ganham o estado proeminente para atender o que? A vida empresarial. A empresa, afinal de contas, a empresa que gera a riqueza da nação, produz empregos ou desempregos, distribui dinheiro, produz objetos dos sonhos consumista. Veja, a escola, a educação, a cultura virou uma mercadoria. A nossa educação é voltada para essa relação de consumo, para consumir mercadoria. E por trás disso está andando os interesses da nação, das, acima do interesse da nação estão o quê? Os das multinacionais que entram, exploram o povo, a terra e vão embora. E vão embora. Não deixo aqui não. Vocês podem ver aí nas diversos problemas que nós tivemos recentemente em Minas Gerais, em outros lugares, empresas de mineração, empresas de petróleo ou do ramo agropecuário vêm aqui, produz o que há de melhor, leva ou o dinheiro ou o produto e nos deixa o quê? Nos deixa a mercê, a nossa própria sorte. Nesse momento aí de pandemia, isso para mim é muito claro, né? Há uma preocupação com as grandes empresas, mas e as pessoas comuns? A primeira ação do governo, do ponto de vista econômico, foi liberar financiamento para as empresas que faturam a partir de 360 mil. E as empresas que faturam 5, 10 mil? Não sei se vocês trabalham em lojas, trabalham em pequenas propriedades rurais aí, onde tem um faturamento mensal de provavelmente uns 5, 10 mil abaixo. Cadê o financiamento para essas? Então, assim, para as grandes, sim, é importante. Eu não estou dizendo que não tem que ter. Tem que ter para essas aí, porque essas aí geram empregos. Empregam muita gente. 30, 60, 100 funcionários. Então, é importantíssimo ter para elas. Por outro lado, é importante ter para nós. E o estudante de história, você passa aí 14, 15 anos dentro de uma escola e não entende que nós não somos um mercado, nós somos uma nação. Tudo que é produzido a partir do nosso suor, a partir do nosso trabalho, a partir do nosso sangue, dos momentos de dificuldade, o Estado deve intervir, seja ele qual for o governo, seja de direita, de esquerda ou do centro, seja qual for o governo que estiver lá ocupando, o partido político, a tendência ideológica, tem que deixar isso de lado e se ocupar o quê? De proteger a nação, porque essa nação é que sofre, porque essa nação é que produz, porque essa nação é que trabalha. E no nosso solo, nas nossas riquezas, os nossos problemas, mas na nossa riqueza, e isso nos remete ao que é a identidade nacional. Mas as pessoas deixam de ver isso. Você privilegia os grandes, você deixa de lado os pequenos, dá um pouquinho para um auxílio emergencial para poder acalmar as pessoas, para não haver saque, convulsões sociais, mas no dia a dia as pessoas continuam sofrendo. A incerteza continua a mesma. Como eu disse para vocês agora há pouco, você tem um presente repleto de contradições, um futuro duvidoso e um passado confuso, porque as pessoas não se identificam, não se veem atuantes, participantes. A exigência mínima de uma nação minimamente consciente, que seu povo tenha consciência histórica, é de exigir que nesse momento seja aplicada as medidas científicas, por um lado, então isolamento, etc. Mas, por outro lado, é necessário o poder do Estado atuar para que as pessoas sofram menos. O que se vê é o contrário. Não, você vai morrer, então vai trabalhar. O que importa é a economia. Se o cidadão tivesse minimamente consciência, ele ia dizer: não, eu vou morrer se dando a economia. Depois, se eu sobreviver, eu trabalho para recuperar. E até lá é necessário que o Estado mantenha minha subsistência. Mas o Estado provavelmente nem conhece as pessoas que mais necessitam. O Estado provavelmente não percebe a miséria,
a decadência, a dificuldade que há nas comunidades, nas favelas, ou lá no Nordeste, ou lá no Norte, as pessoas se viram sozinhas, se matam no seu trabalho, na sua produção, para sua subsistência. O Estado nem conhece isso, ele só conhece o mundo urbano, industrial e empresarial. E aí, como é que faz? Então, assim, é uma contradição. O sujeito não se vê, o Estado não valoriza esse sujeito. O importante é que nós estamos o quê? Dentro do sistema capitalista globalizado e um sistema humano, sistema social, nacional. Esse não existe. Então essa é uma crítica que está posta aqui no texto, que vocês lendo talvez tenham encontrado, onde a identidade nacional é compreendida pela articulação entre o econômico, social e cultural, mais do que pelo político. Porque essa passagem que eu disse para vocês aí, ao ler aqui, que traz a possibilidade do sentir esse sujeito histórico, da formação crítica, se dá por isso. Como é que eu vou formar um pensamento crítico se eu não tenho consciência do meu lugar, consciência do meu presente, consciência do meu passado, consciência da minha existência? Até esse elemento é fundamental. Então, a formação crítica, a proposta do ensino de história enquanto formação crítica é algo que não é novidade. Desde que se pense a história enquanto disciplina a ser ensinada lá no século XIX, de novo na Europa, ela já aparecia. O grande problema, a grande novidade para nós, professores de história, é trazer isso aqui, é inserir-se o sujeito histórico no mundo histórico, no tempo histórico, é formar o cidadão crítico. E aí, nessa proposição, avançando um pouco mais aí, como eu disse a vocês, para não extrapolar o tempo, você tem aí alguns temas que são de fundamental, como eu disse a vocês anteriormente. Não é formar o historiador, o sociólogo, o filósofo no ensino, nas séries iniciais, mas é formar pessoas que estejam aptas a perceber e enfrentar o seu cotidiano. E o seu cotidiano está repleto de problemas, como é posto aqui. Quais são os problemas do cotidiano? A contradição, a violência, o desemprego, as greves, os questionamentos e assim por diante. São esses aspectos que devem ser debatidos, são esses aspectos que devem ser discutidos, porque aí o aluno vai entender por que tem greve. Porque muitas vezes, quando nós, professores, fazemos greve, somos chamados de vagabundos e que temos uma vida boa. Mas será mesmo que temos? Será que a sociedade tem consciência do que nós passamos? Todo mundo passa pela escola, mas ninguém percebe os problemas que passamos. Porque nós somos postos a lidar diretamente com um público que tem uma condição muito pior que a nossa. Então por isso que falam, lá, ele tem uma condição boa e está brigando. Nós não temos nada e estamos quietos. Mas isso é bom? Isso é extremamente ruim. Então temos que pensar na formação de pessoas dentro do ensino superior, de formação superior, mas tem pessoas que consigam lidar, né, com o seu dia a dia, e entenda que esses elementos não são dados por acaso. Isso não é por acaso. Violência, desemprego, greve, condicionamento não é por acaso. Isso é algo construído. Isso é algo até mesmo institucionalizado. Então, discutir o tema da cidadania, segundo a autora, é a grande debate que nós temos que fazer. Eu vou tentar avançar um pouco mais aqui, mas uma coisa é fundamental. A cidadania, nesse parágrafo aqui disse isso, não é algo dado, é algo conquistado. Conquistado a partir da consciência que nós temos, a partir do momento que você consegue entender a sua condição, o seu espaço e o seu lugar no mundo e nas coisas do mundo, né? Começa a dar sentido. Por isso que aquelas perguntas que parecem ser inocentes, para que estudar história, para que etc e tal, tem ligação direta com o nosso fazer, com o nosso dia a dia aqui. Aqui de novo a autora retoma as questões dos estudos sociais. Eu já disse para vocês, não vou retomar isso, mas como disse para vocês, nenhum problema em discutir estudos sociais ou mesmo falar sobre isso. A questão é a perca da autonomia dessas disciplinas, e a perca da autonomia dessas disciplinas significa a fragmentação do cidadão. Porque como ele vai pensar nesse conjunto? Se cada área lida de uma forma... Essa é o grande debate. É relacionar todas as áreas, mas tendo as suas especificidades, para que o aluno entenda que a cidadania não se dá de modo individual, mas se dá
através de uma conquista individual e coletiva. Afinal de contas, vivemos em sociedade. Uma crítica que a autora fala é que nós falamos muito de cidadania no que se refere às questões políticas, basicamente o direito de voto. Mas e as questões, a cidadania social, o direito às relações sociais, a uma vida melhor? Ela não veio de graça. Essa cidadania social não veio de graça, como um presente, uma concessão natalina dos festejos do 1º de maio, que envolveu mortes e tudo mais. Não, era algo conquistado. É algo que foi a partir de muita luta. Então o aluno tem que saber que é preciso lutar, é preciso ir atrás de muita coisa, que não vem fácil. Ela depende de muita ação, de muita consciência, de muita participação. E aí o aluno se percebendo disso, ele se encontrando, se percebendo disso, ele consegue perceber o sentido político da questão da cidadania, que deve ser explicitada pelo indivíduo, mas também pela coletividade. E até mesmo para ele se entender por que os movimentos sociais de lutas abrangentes, como os movimentos ecológicos, feministas, raciais, de luta pela moradia, pela terra, pelo trabalho, né, que luta contra o desemprego, são tão achocalhados, são tão discriminados, porque são movimentos que formam a consciência, são movimentos que buscam a cidadania não somente política, mas também social. E, consequentemente, o poder instituído, assim como as empresas e o grande capital, a empresa capital, entende isso como ameaça. E se a ameaça deve ser combatida, execrada, deve sumir. Mas esses grupos, eles têm compromisso com o quê? Compromisso com a história. A luta deles, ou a luta que de certa forma envolve uma luta histórica. Aqui estão falando o quê? O que é ser desemprego, se não um elemento histórico? Porque ser servil, ser escravo e ganhar pouco, até que vai, mas lutar por um emprego de direitos, isso é ruim. Lutar por um direito dentro desse âmbito aqui feminista, isso é ruim. Lutar por um direito racial, isso é ruim. Pelos ecológicos também, porque o que vigora é a exploração do sangue, do suor, exploração de gênero, exploração da mão de obra e exploração dos recursos ecológicos para produzir capital e ir embora. Ou seja, a autora diz que é preciso lutar contra essa banalização do conceito de cidadania. E para lutar contra isso é preciso a gente debater o tempo histórico, os tempos históricos. Falar das várias temporalidades, como é posto aqui nesse parágrafo, falar das várias temporalidades. Estabelecer uma crítica sobre a subordinação da história brasileira à ótica europeia, porque o Brasil, aparentemente, nos livros didáticos, nasce a partir da lógica econômica, é o mercantilismo. Então é preciso discutir isso, é preciso mostrar que, para além desse aspecto estrutural, porque é uma leitura estrutural, lembra lá, história antiga, medieval, moderna, contemporânea, para pensar numa lógica global, por um lado, por outro lado, colônia, Império e República, para pensar na lógica nacional. São questões de ordem estrutural e econômica que abafam os indivíduos. E cadê os índios? E cadê os negros? E posteriormente a esse processo aí, cadê o trabalhador comum? Cadê as pessoas comuns? Só tem os grandes heróis, os homens de estados, as grandes produções tecnológicas, as grandes transformações, mas e o sertanejo? E cadê o negro? E cadê os grupos comuns? Cadê as mulheres? Eles estão aonde? Estavam aonde? Então, o capitalismo se torna um elemento de estudo dentro da história, justamente para se contrapor a essa perspectiva da história do Brasil ser introduzida como resultante da história europeia, porque implementa uma visão liberal, do ponto de vista econômico e também político, que façam que haja a adulação. Você entende muito nos 14 capítulos lá do livro didático. Então você pode trabalhar, mas também criticar, estabelecer. Nesse período está assim, mas aqui houve isso. Né? Quando você entra no Brasil também, você pode falar do dado regional, do estado de Goiás. Então você usa o que tem, mas não perde
de vista aquele que não tem no livro didático, que pode ser dito. Porque a grande proposta da história geral é começar com os estudos clássicos ou orientais da história antiga, depois chegar na história medieval, lá no feudalismo, para chegar aos grandes impérios, o berço, os estados imperiais, o berço da civilização ocidental. Mas cadê a América Latina? Cadê o Brasil? Ou eles ficam de fora, como se formar uma identidade nacional, porque ou eles ficam de fora ou então nem aparece. Porque do ponto de vista de um tempo estrutural de evolução e progresso, vigora isso. Mas e dos tempos particulares? Quer dizer, do ponto de vista estrutural capitalista, o Brasil está de fora. Mas fora dessa lógica estrutural, do ponto de vista conjuntural, ele tem a sua história. Ele também tá acontecendo coisas aqui que devem ser vistas, que devem ser percebidas. A história nacional não nasce somente disso. A história nacional tinha um acabouço particular. Então, buscar na história dos vencidos, porque nós estamos falando dos vencedores, buscar na história dos vencidos a sua ascensão, as lutas, falar de quem mesmo com pequenas ações estiveram na luta, faz com que alguns conceitos elementares apareçam. Alguns conceitos elementares apareçam, então conceitos aqui nos desafios, alguns conceitos básicos como classe social, trabalho e alienação possam ser melhor explicitados dentro da formulação de lutas e movimentos sociais para que o indivíduo tenha uma concepção e possivelmente uma ação política da sociedade civil, dos sindicatos, das lutas de resistências diversas que mostram que, por menor que sejam as coisas, houve indivíduos que lutaram para se afirmar enquanto sujeitos sociais. Obviamente que não de graça, né? Ou isso veio com muito sofrimento. Então, para finalizar aqui o texto, você podia pensar, então, se eu não posso trabalhar nessa lógica desse tempo estrutural, qual tempo eu devo trabalhar? Ou qual proposição que eu devo trabalhar? Bom, sempre estabelecer essa relação entre presente e passado, presente, né? Então, a relação presente, aquilo que nós temos, o passado com aquilo que não foi e aquilo que nós estamos sendo agora. Essa relação é fundamental para que o aluno consiga formular a sua consciência. A outra é demonstrar que o tempo histórico define muita coisa na nossa vida. Então, por que nós temos essas condições? Por que o nosso tempo é um tempo marcado pelo tempo da produtividade? Porque o nosso tempo é o tempo da fábrica. Aquele tempo lá no Neolítico, que era o tempo da natureza, é substituído pelo tempo Pelo tempo da fábrica. Exceto esse momento aí de isolamento, nós não tínhamos tempo para olhar o próprio tempo. E por quê? Porque cada vez mais precisamos trabalhar mais, precisamos produzir mais, precisamos ganhar mais, porque tudo aquilo que a gente consome é pouco. É pouco, é insuficiente. A gente precisa consumir cada vez mais e mais. Essa é a lógica do mercado, a lógica do capitalismo, a lógica predadora. E explicar isso, esclarecer isso para o aluno, mostra até mostra um elemento que ameniza, se não acaba, pelo menos ameniza essa relação de culturas atrasadas versus culturas modernas. Ou seja, para as nossas condições, para a nossa relação, para a nossa condição de colônia, de explorados por grandes nações modernas, nós temos avançado. Para a lógica deles é que nós estamos atrasados, certo? Então isso traz para ele, para os alunos e para vocês também, creio eu, que o estudo das sociedades em outros tempos e espaços, né, estudo de sociedades de outros tempos e lugares, pode possibilitar a construção da própria identidade coletiva, no qual o cidadão comum está inserido à medida que introduz o conhecimento sobre a dimensão do outro, de uma outra sociedade, de outros valores e mitos, de diferentes momentos históricos. E aí esse elemento é fundamental para a transformação ou continuidade do ensino de história, por um lado, por outro, da própria identidade do aluno, de nós mesmos e assim por diante. Muitas vezes o aluno defende uma proposição política e não se dá conta que não tem nada a ver com ele.
não serve para ele para nada. Então, assim, como pensar que um indivíduo que sofre diversas carências culturais, sociais, econômicas, políticas, defendem, por exemplo, movimentos de tendências conservadoras e neoliberais? O que tem a ver isso com ele? Ele não participa do ponto de vista econômico disso. Ele não participa do ponto de vista político disso. Ele nem frequenta as mesmas instituições ou tem acesso aos mesmos elementos culturais. Por que ele defende? Isso se dá com aquilo lá que eu disse anteriormente, a partir dos textos, com os processos de alienação, com os processos de falta de consciência. Ele deveria estar muito mais alinhado a movimentos que têm a ver com a identidade dele. Mas, como o ensino de história não conseguiu abarcar isso, como a escola não conseguiu formar essa consciência, nem mesmo conseguiu fazer o aluno ler, que se ele ler já era algo importante, não conseguiu nem mesmo formar cidadãos leitores interessados em aprender, faz com que haja esse déficit, esse déficit de consciência histórica. E não é só um déficit de consciência histórica, é um déficit de consciência social, é um déficit de cidadania, é um déficit de formação política, e a consequência desses elementos é um indivíduo fragmentado. Como eu disse no início do texto, eu li a frase da autora, né? É um indivíduo que está repleto de contradições, que vê um futuro duvidoso e um passado totalmente confuso. Afinal de contas, né, é esse monte de informações, mas nenhum conhecimento que consiga de fato trazer para ele uma consciência histórica capaz, né, de o libertar, pelo menos do ponto de vista do pensamento, do ponto de vista existencial, do ponto de vista social, e isso só se dá com muita luta, com muita batalha. Mas se você tem liberdade de pensamento, já é um começo, já é o primeiro passo para uma grande caminhada, como dizia o Platão. O restante vem com muita luta individual, por um lado, luta coletiva por outro. Pensa em cada um de vocês. O quanto é difícil cursar e fazer fazer uma faculdade, um curso superior. E por que disso? Por um lado, sim, é o mercado, mas por outro, querendo ou não, vocês foram tocados nesses anos que vocês estão aqui na universidade e começaram a ver um mundo diferente. E por que disso? Porque vocês começaram, por mínimo que seja, ter uma formação política, ter uma formação cidadã, não somente política, mas social, e ter uma concepção educacional, e educação é uma questão histórica, e ter uma concepção histórica do mundo e das coisas do mundo, e consequentemente ver as coisas diferentes. O quanto que é difícil a nossa vida, o nosso dia a dia na nossa casa, que você vai debater um assunto da televisão, você vai debater um assunto da política e as pessoas têm maior dificuldade. Mas não é porque elas querem, é porque elas são o que são a partir daquilo que aprenderam. Como nós tivemos acesso a outras coisas, mudamos nossa concepção. Então vocês vejam que enquanto alunos e membros de uma família assim, enquanto professores, não é diferente. Mas a nossa função é enfrentar esses desafios com os novos temas, com as novas abordagens e por menor que seja o nosso trabalho, no sentido de que a gente não consegue resolver todos os problemas do mundo, ele está fazendo a sua parte, está dando a sua contribuição do ponto de vista social. Então por isso que sempre eu digo em vários lugares que eu vou dar palestra, conferência, que os alunos precisam de nós. Os alunos precisam dos professores, por mais que eles não tenham consciência. Talvez vão ver isso lá no último ano, aqui na faculdade, que dirá no ensino fundamental e médio. Aqui na faculdade, quando ele termina a faculdade, que ele vai perceber a importância que tem um professor na vida dele, nos últimos anos da faculdade. Então, os alunos precisam da gente e para isso que nós estamos aqui dando a nossa contribuição. Vamos lá para o nosso chat, para o WhatsApp, o nosso lugar de debate.